Se você chegou até aqui, parabéns. Você viu quão valoroso foi, né? Essa série de resolução dos testes de verificação. Acredito que todo aluno que vai fazer cálculo deveria passar por esses testes, especialmente aqueles que têm dificuldade de fato. Mas até aqueles que não, aqueles que acham que estão sabendo, que até sabem mesmo. É melhor que você se prepare e veja, revise os conceitos que você vai precisar antes do que você está sendo apresentado ali, você vai estar sendo apresentado um conteúdo novo e às vezes você não consegue compreender um passo novo, né? Um conceito novo, uma nova definição, uma ferramenta nova que está sendo apresentada, porque você não entendeu uma coisa mais básica. Você não lembra daquele produto notável, ou você não entendeu aquela relação trigonométrica que foi utilizada, ou você não se lembra direito dos conceitos de função, você não entendeu como o professor explicou lá como é que funcionam os limites. Quer dizer, todos esses testes de verificação, desde o primeiro, o de álgebra, que é até mais simples, até esse último de trigonometria, são fundamentais para um bom curso de cálculo. Inclusive, o livro de cálculo do Stewart, né, que é esse que a gente está adotando para essa série aqui, inclusive os testes são do livro do Stewart, eles trazem um capítulo logo depois dos testes de verificação. O primeiro capítulo nem é sobre limites. O primeiro capítulo do livro, não vou ter certeza se em todas as edições, mas nas edições mais novas, o primeiro capítulo é meio que uma revisão, né? E uma revisão até mais aprofundada do que só os testes, né? Os testes são de fato para verificar se você está apto ali, né? Se você cobre os requisitos mínimos necessários para um bom curso de cálculo. Então, lógico, né? Não é garantia que você vai fazer um bom curso de cálculo se você só viu ou só fez esses testes de verificação. Mas, dado que você os fez, né, que você conseguiu, ou aqueles que você não conseguiu porque não lembrava ou não entendeu, viu uma resolução, lembrou eventualmente, aí sim você vai estar com certeza mais preparado do que aqueles que têm dificuldade e às vezes nem estão lembrando, nem sabem qual é a dificuldade. Dito isso, discursinho, palestrinha, vamos para a questão de número 8, né? Eu pulei alguma? Pulei não, filho. Você tá doido. Ó, encontre todos os valores de x, tais que seno de 2x igual a seno de x. Corta seno com seno, né? 2x igual a x. Corta o x com x. 2 igual a 1. Que loucura, filho. Você tá maluco? O que você tá fazendo? Ó, como é que a gente vai armar essa nossa equação? Eu tenho aqui seno... Cara, passa tanta moto aqui, vocês escutaram? Deu pra escutar aí? Seno de x, não, seno de... Até me desconcentrou aqui, tô até nervoso. Seno de 2x igual a seno de x. Opa, seno de x, tá? Aí o que eu vou fazer? A gente acabou de utilizar uma, uma relação ali na questão anterior que nos diz que seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, igual a seno de x. Tranquilo? Aí agora sim vou cortar, né, professor? Você pode, tá? Fazer esse corte. No entanto, quando você corta seno de x com seno de x, você faz essa simplificação, você está excluindo a possibilidade de seno de x ser zero, né? Porque o que seria o cortar dos dois lados? Seria você estar dividindo essa equação toda por seno de x. E aí haveria essa simplificação de fato. Só que você só pode fazer essa divisão por seno de x em ambos os lados da igualdade se esse seno de x não assumir o valor zero. E seno de x pode assumir o valor zero, né? Então, como é que eu faço então? A gente resolve isso de uma maneira muito simples, na verdade. Como é que eu faço? Passo o seno de x para o lado esquerdo, né? Ou subtrai o seno de x dos dois lados. Vai ficar seno, ou melhor, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x menos seno de x igual a zero. Ficou um pouco torto, mas eu vou continuar aqui, aí eu conserto. Veja que seno de x eu consigo colocar em evidência. E aí eu vou ficar com 2 vezes cosseno de x menos 1 igual a zero. Aí agora eu tenho um produto, né, de dois termos. Esse termo e esse termo aqui entre parênteses. Um produto de dois termos dando zero.
Quando é que um produto é zero? Quando um dos termos é zero, né? Ou quando ambos são zero. Então aqui eu tenho duas situações, né? Ou, ficou feia essa chave, hein? Ou o seno de x é igual a zero, ou 2 vezes cosseno de x menos 1 é igual a zero. Quando é que o seno de x vale zero? O seno de x vale zero se o x for igual a zero, né? Mas ele também é zero quando o x é igual a 180 graus. Mas aqui a gente vai começar a adotar mais a notação com radianos. Então, quando x igual a π, o que mais? Quando x igual a 2π, o 2π é um ângulo, depois que der uma volta completa, ele já está em cima do zero de novo. Quando x igual a 3π, quer dizer, de meia em meia volta, né? Uma maneira de escrever isso é que x é igual a zero mais k vezes π, né? Com k pertencendo aos inteiros. Ah, não, aí ele extrapolou. Inteiros positivos, né? Não precisa ser positivo, né? Nem precisa ser positivo. E pode ser inclusive zero, né? Então pode ser qualquer inteiro. Perfeito? Porque dessa forma aqui, você está escrevendo de maneira genérica todos os arcos, né, de x que batem ali no 0, no π, no 2π, no 3π. Tranquilo? E aqui eu vou ter, resolvendo essa equação, passando 1 para cá, dividindo por 2, cosseno de x é igual a 1 meio. Quando é que o cosseno de x vale 1 meio? Cosseno de x vale 1 meio. Quem é aquele arco notável? 1 meio é um cosseno notável, né? Aquele cosseno que dá 1 meio. Qual é o arco? 30? Então, 30 é o seno de 30, que é 1 meio. Então, é o 60. 60 é π sobre 3. Então, aqui x é igual a π sobre 3. Veja, mas o π sobre 3, ele fornece um cosseno 1 meio, né? Mas existe um no segundo quadrante, só que esse do segundo quadrante me dá um cosseno de menos 1 meio, né? No terceiro quadrante, o cosseno também, enfim, o ângulo equivalente ao π sobre 3, né? 60 graus, ele também vai dar um cosseno negativo. Mas lá no quarto quadrante, a gente também tem cossenos positivos, né? Porque no primeiro e no quarto quadrante, a gente está do lado direito do círculo trigonométrico. Então, π sobre 3 e todos aqueles ângulos que caem em cima do π sobre 3. Então, é π sobre 3 mais 2 vezes kπ, com o k pertencente aos inteiros. Só que também, quando o cosseno de x é 1 meio, quando x igual a... Deixa eu até fazer um auxílio aqui, ó, porque eu tenho dificuldade. Professor, se eu tenho dificuldade? Tem. Ó, aqui é os 60 graus, né? Eu até prefiro fazer com 60, depois eu converto para radiano. Isso é uma dica para você, se você não consegue ver assim, visualizar, né, na sua mente os números aqui, o cosseno para a direita, né? Cosseno de x. Aqui pode ser o menos 60 graus. Eu poderia aqui escrever menos π sobre 3 mais 360. Não poderia ser menos 360, né? Mas eu prefiro escrever com os valores positivos, tá? Porque aqui, na verdade... vamos escrever com os valores positivos. Então, eu não quero falar de menos 60. Não quero falar de menos 60. Eu quero falar de... Eu poderia escrever, né? Menos π sobre 3, menos 2 kπ. Só que eu já estou fazendo isso. Tentando ver se aqui em cima eu já estou contando com isso. 360. Bom, acho que não. Não, na verdade já estou, né? Ó, veja. Se o meu... Aqui na resposta de cima. Se o meu k é igual a 0, π sobre 3. Se o meu k é igual a 1, eu vou estar 360 mais 60, ok. Mas se meu k for igual a menos 1, fica 60 menos 360, né? Isso aqui é menos 300. Mas o menos 300...
O menos 300 é equivalente aos 60 graus, né? Tô viajando? Não, tá certo, né? Se eu começar a andar aqui nessa direção, o menos 300 é equivalente. Então não. Então não. Ó. Então não. Essa primeira resposta aqui, ela só tá me dando... Deixa eu só escrever esse inteiro aqui. Essa primeira resposta só tá me dando esses arcos aqui, né? E agora, se eu quiser aqui o menos 60, vamos fazer do jeito mais... Vocês eu acho que vão compreender melhor. É encontrando esse ângulo aqui, né? Se aqui é 0 e ele anda 60 para cá, eu posso chamar de menos 60. Só que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem se a gente disser que esse é o 300, né? É o arco 300. O que seria o 300? 300 graus seria 5 vezes 60. Só que o 60 não é π sobre 3, então é 5π sobre 3. O x pode ser 5π sobre 3 mais 2kπ. K pertencente aos inteiros. Esse meu Z tá totalmente drogado. Pronto, assim tá ótimo. Eu vou apagar isso aqui. Professor, não apaga não. Não vou apagar não, vai ficar aqui, ó. Mudar de cor. Para ficar auxiliar, né? Só que aqui, veja, ele pede que o meu x ele ande num intervalo específico, né? Ó. Ele quer que o x esteja entre 0 e 2π. Então, quais as respostas que me valem, né? Se o meu x está entre 0 e 2π, aqui em cima, o meu x... Opa, perdão. Aqui em cima, o meu x pode ser 0, o meu x pode ser π e o meu x pode ser 2π. Na verdade, não é nem assim uma maneira interessante, né? X pode ser 0, π e 2π, esses três valores, né? E aqui, vou até marcar aqui, fazer um marca-texto, né? Como é que era o verdinho que tava, hein? Putz, eu mudei de cor. Ah, vai ser essa cor aqui mesmo. Ó, essas são as respostas de x para o primeiro caso, né? Que é esse aqui. E para o meu segundo caso, que é isso aqui, eu tenho esses dois cenários. Então, vejamos. Nesse primeiro caso aqui, o meu x pode ser apenas o π sobre 3, porque depois que eu der uma volta, eu já vou ter passado de 2π. Então, aqui é só o π sobre 3. E aqui o meu x ele pode ser apenas o 5π sobre 3, que ainda está dentro da primeira volta, né? Então, 300 graus. Então, a minha resposta, encontre todos os valores de x, tá? Esquece a expressão, essa igualdade é verdadeira, e o x está na primeira volta, né? Então, o x pertence a um certo intervalo, tal que esse intervalo, ele é o conjunto... Até ficou ruim essa anotação aqui, mas assim, desse jeito que eu estou escrevendo, fica melhor, tá? É o 0, o π sobre 3, o π, o 5π. Gente, tá? Gente, peço perdão. É a ponta da caneta que a caneta do tablet caiu no chão. E aí a ponta rachou, ou então é do uso mesmo, mas eu acho que foi esse impacto. E acabou que... Enfim, já pedi mais pontinhas. Então a gente tem essas 5 respostas. Deixa eu até ver se esse negócio tá certo, que eu achei tão difícil. Não é que é difícil, não é simples, mas... Achei difícil para esses testes de verificação. Tinha tantas... Tá certo, é isso mesmo. Tinham tantas questões tão simples. E essa... Como eu disse, não é que ela é difícil, mas ela destoou aqui, né? O cara tinha que ficar atento. Então essas são as 5 respostas, né? Tranquilo? É um conjunto que tem 5 respostas. Tá, isso aqui, questão 8, tranquila. Não foi difícil, mas tinha que lembrar de contar todas essas voltas, né, para as respostas. E a questão 9 de gráfico, essa é importantíssima na minha opinião para cálculo, né? Esboce o gráfico da função
y é igual a 1 mais seno de 2x. Eu sempre falo para todo mundo que está aprendendo cálculo, enfim, algum aluno meu, o gráfico, na pior das hipóteses, você consegue resolver, ou melhor, desenhar qualquer gráfico. É só você sair botando pontos, plotando pontos e depois uni-los por uma linha. Só que isso às vezes dá muito trabalho e às vezes, se você não tiver algum conhecimento mínimo de como a função se comporta, você pode acabar errando de toda forma. Porque às vezes você não plota pontos o suficiente para captar todas as nuances, todas as curvas, as sinuosidades da curva, né, do gráfico. Enfim. E aí, na verdade, em cálculo a gente ganha algumas ferramentas para traçar qualquer gráfico de, entre aspas, qualquer função, né? Mas, bom, se não vejamos. Vamos ver como é que a gente faria essa questão aqui. Ainda assim, as ferramentas de cálculo. Posso fazer aqui, ó, o meu eixo Y e o meu eixo X. Vou fazer grandão para aqui X e aqui Y, né? Fazer grandão para poder fazer do jeito que eu estava imaginando. Vamos imaginar a função seno de x, normal. Então vou plotar aqui em azul. Vou escrever aqui seno de x é igual a y1, né? Ou então f de x1, né? Tanto faz. F1 de x. Melhor. Como é que seria o gráfico da função seno? A função seno, ela começa na origem, né? Porque quando x é 0, o y é 0. Então ela começa passando por esse ponto aqui. Por que não tá indo? Vai para frente esse ponto azul? Não está indo não. Mas tudo bem. Aqui dá para ver. Então aqui na origem 0. Passa pelo 0. E aí vamos marcar os pontos que a gente conhece. Quando é que a função seno vale 1? Lá no 90, né? Lá no π sobre 2, a função seno ela atinge o valor 1. 1. Beleza. Lá no π sobre 2, atinge o valor. Função seno, tá? Que a gente está fazendo? Função seno. Então aqui já tem um ponto a mais. Lá no π, a função seno volta para 0. Então esse ponto bem aqui, ele também pertence ao gráfico dessa função. A gente estava marcando de azul, estou marcando de preto agora. E agora eu já começo a perceber o comportamento, né, da função. Lá na função 3π sobre 2, mais ou menos aqui, né? 3π sobre 2, a gente tinha 1. A gente já sabe que o nosso seno vale menos 1, né? Que é no 260 graus. Então aqui eu já tenho mais ou menos a cara da minha função seno, ó. Aí quando ela chega aqui no 2π, mais ou menos por aqui, ela completa o ciclo dela, né? Começa no 0, a gente sabe que ela tem uma carinha mais ou menos assim, sinuosa, formato de onda. Vem pra cá. Se você não conhecesse, nunca tivesse visto o gráfico da função seno e marcasse só esses pontos, você poderia desenhar o gráfico dela assim, né? Ó, veja. Peraí. Deixa eu só não perder aqui o que eu já desenhei. Esquece, vou apagar. Depois eu desenho de novo. Ó. Se você não soubesse que ela tem esse comportamento assim sinuoso, né? Arredondado, você poderia simplesmente, se você tivesse traçado apenas esses pontos, né? Você poderia traçar assim, né? E quem é que me garante que não é assim? Aí você teria que marcar mais pontos, né? Então, assim, marcar pontos ajuda a desenhar o gráfico, mas não é tudo, né? Por isso que a gente ganha novas ferramentas em cálculo. Aqui a gente ainda tem que marcar alguns pontos e ter alguma noção de como é a função, né? Então aqui, ó, ondinha, tranquilo, ó, tô, pá, e continua, né? E continua. Se eu pegar esse gráfico aqui, é porque eu não fiz de uma vez só, né? Por isso que não tá, mas não tem problema, ó. Eu copio, aí eu colo bem aqui, ó, colar. Peraí, que eu fiz merda aqui, fiz merda. Clica, menino. Ó. Copiar.
colar. Ele continua tanto para direita quanto para esquerda, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu pego ele. Tenho que pegar aqui, né? Ó, copiar, colar. Não, desfazer que ele saiu de escala. Ó, continua pra cá também, né, Lídio? Continua. Copiar. Colar. Vai, coisa, vai. Olha aí. Beleza? Continua. Certo, tranquilo. Só que esse gráfico não foi o que ele me pediu. Ele me pediu o gráfico da função seno. Vou fazer aqui de verde agora. O que seria a função seno de 2x. Na verdade, eu vou fazer a função 2 seno de x antes. A gente já discutiu isso mais para trás, quando a gente estava fazendo os gráficos de outras funções, né? O que seria a função 2 seno de x? Cada ponto desse, né? Por exemplo, esse ponto bem aqui. Esse ponto que está associado a esse x, que tem esse y. Vamos supor que esse y aqui é 0,7, vai, mais ou menos. E esse x aqui é... não sei, π sobre 2 é 3,14. Aqui, então, é 1, alguma coisa. Vamos supor que aqui é 0,7 também. Enfim, não importa, tá? O que eu quero dizer é que, para um mesmo x, ou seja, você vai botar aqui o seno de x, ó. Vai ser aqui, ó, o seno de 0,7. O que vai acontecer com isso? Você vai pegar o seno de 0,7, que antes era 0,7, e multiplicar por 2. E aí esse valor vai subir. Então, na verdade, esse ponto que era para ser bem aqui, ele vai ser mais alto. Ele vai ser 1,4. E isso vai acontecer para todos os pontos, né? A função vai se esticar assim, verticalmente. Então repare. A função vai se esticar verticalmente. A parte de cima vai mais para cima, fica maior, mais positiva. E a parte de baixo, que é negativa, ela vai mais para baixo porque fica mais negativa. Os únicos pontos que não mudam são esses pontos que estão cortando esse x. Por quê? Porque fica sendo de x igual a 0. E 0 vezes 2 vai dar 0. Então, o gráfico da função 2 vezes seno de x vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Multiplicou por 2. Aí aqui, ó, por 2. E terminou. Aqui eu fiz questão de fazer de uma vez só, porque eu consigo copiar mais bonitinho, ó. Fica o dobro. Deu pra entender? E aqui eu consigo colar de novo, ó. A função fica mais alta, né? Aumenta a amplitude. Tranquilo? Lógico, aqui seria... como é seno de 2x, aqui seria 2. Se fosse seno de 3... olha, se fosse 2 seno de x seria assim. Se fosse 3 vezes seno de x, seria um pouquinho mais alto. E assim sucessivamente. Só que ele não pediu isso. Foi só para dar uma informação a mais para vocês, né? Um exemplo a mais. Vamos fazer aqui de roxo. Função roxa. Agora a gente vai fazer o seno. Opa, por que não ficou roxo? Concluir. Agora ficou. Então a gente vai fazer aqui o seno de 2x. Esse seria o y3. Ou f3 de x. Tá? Vejam. Vamos tentar fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. A gente tinha um ponto aqui. Vamos fingir que esse ponto está aqui no gráfico, tá? Não interessam os valores exatamente agora. 0,7, aqui 0. Aliás, vamos até fazer com outro valor que fica... aí é loucura isso, hein? Só apagar aqui, hein? Apagar. Pronto. Apaga o 0,7. Veja. Seno de 2x. Veja que o 2 agora ele está dentro do parênteses. Ele está coladinho do x. Lembra que quando a gente discutiu... quando a gente discutiu isso na parte de funções, a gente viu que fazia diferença quando a gente aplicava uma transformação do lado de fora da função, né? E quando a gente aplicava a transformação do lado de dentro, né, junto do x. Quando a gente fazia coisas do lado de fora, a gente mexia com o y. Foi o que aconteceu. A gente multiplicou por 2 por fora do seno, né? Então aumentou em amplitude, aumentou assim na direção vertical.
Aumentou em Y, né? Se eu fizer agora em X, o que vai acontecer? O professor vai aumentar em X. Lembra que lá em funções, eu não vou me lembrar qual era a questão exatamente, mas está aí nos testes de verificação. Você pode voltar na parte de funções. A gente discutiu isso. Lembra que era no X era contra-intuitivo? Quando a gente fazia algo como somava, a gente botava para a esquerda, e quando era subtrair. Aqui é parecido. Multipliquei por 2, em vez de o gráfico ele esticar, ele vai achatar. Mas por quê, né? Vamos tentar explicar para um ponto, que aí você estende o raciocínio e compreende por que o gráfico vai achatar. Compare essa função aqui com essa função aqui. Eu não acredito. Meu Deus, que susto. Eu achei que não estava gravando. Quase eu desmaio. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai Nosso. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Pois bem, vamos comparar aqui o gráfico da função seno de x com a função seno de 2x. É azul com a roxa que a gente ainda não fez. Veja que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, melhor dizendo. Esse ponto aqui é o ponto que tem um x π sobre 2. E quando x igual a π sobre 2, o valor da função vale 1. Né? Se você jogar o valor de x igual a π sobre 2 na função roxa, né, que é a função seno de 2x, vai ficar seno de 2 vezes π sobre 2. Isso vai ficar igual ao seno de π. Então, veja. Para a função roxa, quando eu tiver em π sobre 2, eu vou estar atingindo, na verdade, o valor que deveria ser π. Então, vai ser o valor 0. Se eu fizesse, então, π sobre 4, seno de 2 vezes x, e eu fizer o meu x igual a π sobre 4. Opa, coisou aqui. Isso aqui seria igual ao seno de π sobre 2. Então, lá em π sobre 4, ó, que é aqui no meio, π sobre 4, eu vou estar atingindo o valor que deveria ser o de π sobre 2, que é esse daqui. Então, veja, antes eu estava aqui, ó, pá, e agora eu estou aqui, ó, pá. Veja que todos os pontos eles vão todos os pontos serão achatados, né? Já deu para perceber apenas com esses poucos exemplos. Se você, não acredito, quer fazer mais, faça mais. Eu não vou fazer porque fica como exercício aí para vocês. Então, ó, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Pá. E aqui embaixo, pá. A função antes demorava 2π para fechar um ciclo. Agora ela demora só metade, né? Ela demora π. Ela é 2 vezes mais rápida. Tranquilo? Esse termo que acompanha o x, muitas vezes em física, a gente diz que é uma velocidade angular, uma frequência angular. Quanto maior esse termo que acompanha o x, maior a frequência angular, mais rápido esse sobe e desce. Então, basicamente, é assim que vai ficar. Deixa eu tentar fazer de novo aqui de uma vez só, porque aí eu consigo copiar melhor o gráfico, ó. Assim, ó. Pá. Pá. Aí aqui eu vou chegar aqui, ó. Professor, eu queria fazer assim também na hora da prova. Ah, meu amiguinho, aí também é loucura demais, né? É loucura demais. Era pra estar passando aqui no... Ué. Por que que tá ruim? Era pra estar caindo... Ah, tá caindo aqui errado, gente. Porque eu não fiz em escala, né? Mas o 3π sobre 2 era pra ser... O que seria a escala? Eu não disse que... Eu não fiz essas distâncias aqui exatamente iguais, né? Ó. Essas distâncias aqui, elas são arbitradas. Eu fiz meio que na mão, né? Não marquei na régua. Mas deveria bater mesmo em cima, tá? Bom, então eu vou redesenhar para não ficar feio, né? Então eu vou redesenhar. Aqui seria mais ou menos isso, ó. Mais ou menos isso, ó. E isso aqui. Deu para entender? E aqui eu vou... Aqui para cá eu vou copiar porque... Como eu não fiz nenhum ponto ali à esquerda...
não vai dar para perceber que está fora de escala, certo? Então, na verdade, eu não vou nem apagar isso aqui para vocês. Como que é vídeo, né? Vocês não precisam. Vou deixar isso aqui. Não vou não. Aí você tá no vídeo, você volta e vê de novo, né? O vídeo já tá ficando muito longo. Então, finalmente, vamos fazer o que ele pede. Só que o que ele pede é bem simples pra gente, né? Vou fazer de vermelho. Finalmente. Ele quer a função 1 mais seno de 2x. Então é a função 1 mais seno de 2x, que é o que ele me disse que era y, que pode ser seno de 2x mais 1. Basicamente é pegar a função que eu desenhei a roxa e transladar verticalmente uma unidade para cima. Isso a gente também já viu lá em funções. Então, vou marcar de novo, copio, colo, vou alterar o estilo, deixar vermelho. E aí eu pego ela, ó. Esse ponto que era 0, vem aqui para o 1. Naturalmente todos os outros também já vão. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de fazer de novo, ó. Mais ou menos assim, né? E aqui eu colo para cá também. Aqui eu ainda não alterei o estilo, deixar vermelho. Beleza? Então, aí está. Se eu quisesse mostrar apenas os... que acabou que ficou muito sujo, né? Mas seria isso daqui, né? Acaba que se você vir, melhor dizendo, só esse gráfico, às vezes você não consegue perceber, né? Mas ele tá mais achatado, né? Ele tá mais achatado. E aqui, claro, essa parte é mais fácil, ele tá deslocado para cima a unidade. Beleza? Esse seria o gráfico que ele pediu, sem usar a calculadora. Você pode depois usar calculadoras gráficas para te auxiliar, né? Pode até usar como gabarito para... Pode até olhar a resposta antes de fazer. Às vezes a gente tem dificuldade, tipo assim, não sei como fazer. Aí você olha para o gráfico, para a resposta, e tenta perceber, pô, por que esse gráfico é assim, né? Mas essa discussão de o que acontece quando eu multiplico por 2, por somo mais 1, e se essa alteração é dentro dos parênteses ou fora, é valiosíssima. É muito legal, muito importante para cálculo, tá? E na verdade para, enfim, acho que para uma faculdade de engenharia completa. Beleza, pessoal? Vou até desfazer aqui para deixar tudo desenhado. E eventualmente eu vou compartilhar isso aqui com vocês, para quem quiser, lógico. E finalizamos os testes de verificação. Espero que tenha sido de bom proveito. É com muito prazer que eu faço isso. Aqui estou fazendo e, pelo menos por enquanto, não estou ganhando nada em troca, né? É só pelo prazer de estar compartilhando o conhecimento. E espero que vocês tenham curtido, tenham entendido. Qualquer coisa podem colocar dúvidas nos comentários. Fiquem à vontade. Estou aqui para ajudar. Grande abraço. Valeu!